humanidade estruturou o Evangelho justamente em cima de quê? Do ensino moral. Continuando, a gente vai ver que é muito importante o valor de uma historicidade espírita. A história escrita a partir de notícias colhidas do plano espiritual. Então, se nós acreditamos e temos a certeza da comunicabilidade dos espíritos, automaticamente nós temos também que acreditar e ter certeza de que espíritos iluminados estão passando para nós o quê? Datas e notícias com valores o quê? Corretos, né? Então essa historicidade, ela se faz valer também, apesar de não ser considerada pela ciência ainda, né? A gente vai ver que a história é feita a partir das diretrizes traçadas pela espiritualidade. Está lá em A Caminho da Luz, de Emmanuel. Esse livro aqui, que todo mundo deveria ler. Mas não é ler uma vez, não. É estudar, né? Para a gente entender uma série de coisas. Então ele diz que a história, a nossa história de vida, na maioria das vezes parte da onde? Da espiritualidade para depois se concretizar aqui. Então é sinal de que nós estamos sendo o quê? Governados. Nós estamos sendo ajudados, que tudo que acontece, a espiritualidade está o quê? Ciente dessa possibilidade. A gente vai ver que em Paulo e Estevão, que trata justamente da narração da epopeia do cristianismo, Emmanuel destaca que logo depois da crucificação, Mateus registrou as anotações que deram origem ao seu evangelho. Mateus era coletor de impostos. Mateus era uma das pessoas que sabia na época ler e escrever. Então, disse que o evangelho mais antigo é de Marcos. Mas lá em Paulo e Estevão, está claro lá que Mateus, logo após a crucificação, ele começa as suas anotações que deram origem ao seu evangelho. Logicamente que nós podemos deduzir que qual deve ser o evangelho mais antigo? O evangelho de Mateus. Jesus transcende a humanidade. Todo mundo já deve ter ouvido falar, já deve ter lido isso em algum lugar, não é? O que significa isso? Significa que ele não evoluiu para a perfeição a partir das experiências humanas. Por isso ele transcende a humanidade. Jesus, nós vamos ver, já era um preposto de Deus, convocado pelo Criador para governador do planeta. O que é um preposto? É aquele que é designado para exercer um cargo, governar. Então Jesus não passou pelo processo de evolução dele na Terra. Por isso ele transcende a humanidade. Não sabemos ainda onde, em qual orbe, mas se olharmos para o universo, e vocês devem ter visto essa semana o jornal avisando que um novo planeta foi descoberto com possibilidade de vida igual à nossa, vocês viram, né? Os noticiários aí já apareceram numa outra galáxia e colocando lá que demoraria para chegar a essa galáxia 600 anos-luz. Aí se a gente fizer conta, nós nunca conseguiríamos chegar lá, né? Nós enquanto encarnados. Mas o telescópio Hubble
espaço pelos Estados Unidos, já conseguiu emitir essas imagens e deduzir que existe água nesse planeta. Não tem nem nome, né? De outra constelação. Então a gente vai ver agora o nascimento de Jesus. Vamos ver como é que aconteceu esse nascimento. O que Richard Simonetti questiona para nós, que eu achei de grande validade. Em Lucas, lá no capítulo 1, quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, o anjo Gabriel, chamado anjo Gabriel, foi enviado por Deus a Nazaré para conversar com Maria. Então, Isabel, prima de Maria, grávida de 6 meses, em idade avançada, para aquela época, ele foi avisar e conversar com Maria. Aqui eu resumi, tá, gente? O diálogo é muito maior, depois vocês procurem, mas eu resumi mais ou menos o que Gabriel falou com Maria. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual chamarás Jesus. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. E por isso o nascimento será chamado Santo, Filho do Senhor. Então ele anuncia que Maria dará à luz. Maria diz para ele naquela época que nem tinha um homem, não tinha um companheiro, segundo o relato de Lucas. E ela responde ao anjo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso foi trazido pela Igreja Católica como a chamada Anunciação. Ou seja, o anjo Gabriel anunciando a Maria que ela daria à luz a um espírito que seria chamado Jesus, como um filho do Senhor. Aí a gente vai continuar. Que Maria é a personagem mais reverenciada do Evangelho depois de Jesus. É até chamada Mariolatria, ou seja, a adoração a Maria. Maria, nós temos um monte de santas com o nome de Maria, todas de nomes diversos, mas que seriam o quê? A representação da mãe de Jesus, Então, a partir daí, nós vamos ver que na Idade Média se reverenciou muito mais Maria do que Jesus. A igreja precisava reforçar a imagem da mulher como uma pessoa que teria dado à luz, mas uma pessoa forte, uma pessoa que seria, naquele momento, de extrema importância para a igreja. Aí a gente continua que a igreja também questionava na época a virgindade da mãe de Jesus, que teria sido preservada mesmo depois do parto, isso contrariando os textos evangélicos, onde está registrado que ela teve outros filhos. Por que muitas vezes nos pegamos Virgem Maria? Até hoje falamos isso. Mas será que realmente Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, deixaria que um preposto seu viesse à terra contrariando as leis naturais? Porque qual é a lei natural dentro do planeta Terra? Como é que você reencarna? É através da união do homem com a mulher. É através do parto cesariano normal, mas é através desse jeito que o Espírito vem
consolidasse. Maria daria à luz um mensageiro divino, tendo como pai biológico o próprio Criador. Né? É isso que consta, tá, gente? Eu estou fazendo um questionamento aqui e depois vocês vão entender por quê. Então, que Maria continuaria virgem, o pai biológico seria o próprio Criador. Mas lá em Mateus, no capítulo 13, de 53 a 56, está lá. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Ou então, Mateus questionando a virgindade de Maria. Como é que ela teria um filho com o pai criador se ela vivia na época com José e os dois foram avisados que eles teriam um filho? Continuando. Lucas, o único evangelista a registrar a anunciação. Então, em Mateus nós não encontramos em Marcos e não encontramos em Pedro, né? João. Nós não encontramos em nenhum deles, né? Nós só vamos encontrar em Lucas. Mas olha, Lucas era um médico grego, discípulo do apóstolo Paulo, não conviveu com Jesus, escreveu com base na tradição oral décadas mais tarde. Então não consta em nenhum dos outros evangelhos a anunciação, ou seja, a chegada do anjo Gabriel para anunciar todo aquele processo que é narrado em Lucas. A gente vai continuar e vai ver que Jesus era uma figura mitológica na época e, como tal, tinha necessidade de se criar uma atmosfera diferente, porque as pessoas não o entendiam, suas curas. Ele era considerado um mito, aquela coisa do não entendo, eu não sei como funciona, e para a época era interessante porque ele reforçaria o quê? Que ele era aquele que viria, né, no reino dos judeus para fortalecer a religião judaica. Então a gente vai ver que quais são as opções na época para manter a virgindade de Maria. Alguma razão deve ter acontecido na época para eles manterem essa opção. Então, Richard Simonetti faz uma análise muito interessante quando ele diz: primeiro, o sexo era sinônimo de pecado. Sexo naquela época, eu até anotei aqui para vocês verem, se a pessoa amasse demais a outra, ele não poderia ter um amor tão grande, porque também era pecado amar tão profundamente, né? Você não poderia realizar o sexo se não fosse para a reprodução, ou seja, para a reprodução da espécie. Tinha que ser rápido, acabou, não se falar mais. O sexo era vedado, olhem bem, aos domingos, aos dias consagrados ao Senhor, no jejum de 40 dias antes da Páscoa, quer dizer, 40 dias antes da Páscoa, sem sexo, 20 dias antes do Natal, 20 dias antes de Pentecostes. O que foi Pentecostes? Aqui comemorava a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, havia toda uma o quê? Não poderia haver sexo com a mulher quando ela era considerada impura no seu
processo menstrual. Então, uma série de imposições. Na época, Maria ter dado à luz através de uma relação sexual geraria o que? Um possível pecado. Continuando, o dogma da Assunção de Maria. Na Assunção, Maria teria sido arrebatada aos céus em corpo e espírito. Aí Richard Simonetti faz uma coisa muito interessante. Ele coloca lá: morremos por conta do pecado original. Maria, que teve um filho com Jesus, com o Criador, não poderia morrer. Ela não tinha o pecado original, herdado lá do Adão e Eva. Então, o que faz para que Maria fique bem nessa situação? Ela é arrebatada aos céus em corpo e espírito. Então, a igreja acha uma explicação para a morte de Maria. Eu estou só acompanhando aí o raciocínio, tá, gente? Depois a gente esclarece isso tudo. Então, vamos ver. Lá na Revista Espírita de 1862, Kardec faz um ensaio sobre as teorias do pecado original e da virgindade de Maria. Não sou eu que estou falando. Kardec, lá na Revista Espírita de 1862, ele faz um